E aí, galerinha, tudo massa, tudo jóia? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre potenciação. Potenciação é uma forma de abreviar na multiplicação uma sequência de fatores iguais. Dessa forma, quando multiplicamos um número sucessivas vezes, podemos abreviar elevando-o a quantidade de vezes que o número é multiplicado. Por exemplo, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32. Essa conta, eu posso simplificar ela, fazer uma linguagem melhor, escrever como forma de potência. Então, eu posso escrever 2 elevado à quinta potência. De maneira geral, se você pegar um número diferente de zero, né, esse número eu vou chamar de A, se eu pegar esse número diferente de zero e multiplicar ele várias vezes, então eu digo que A elevado a N, ou seja, um número qualquer, é A vezes A vezes A vezes A vezes A. Só que tem situações que fica mais complicado da gente utilizar isso simples, né? Só dessa forma. Então, nem sempre eu vou só multiplicar assim, beleza? Então, A elevado a N significa que eu vou pegar A vezes A, se esse N for natural. E se ele não for natural? Bom, de toda forma, a gente vai respondendo aos poucos. A parte de uma potência, ou seja, o nome da potência, a gente vai dizer o seguinte: o que é uma potência? A potência é o resultado de uma multiplicação sucessiva. Mas que multiplicação sucessiva é esta? É uma multiplicação, tá? Que a gente pega, por exemplo, 5 elevado a 3. O que é potência? É o resultado de 5 vezes 5 vezes 5. Olha, 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5 dá 125. 5 é chamado de base, ou seja, o número, o fator que a gente está multiplicando, né, é chamado de base. A quantidade de vezes que nós estamos multiplicando esse fator é chamado de expoente e a resposta é chamada de potência. Então, o que é potência? Potência é o resultado de uma multiplicação bem particular, uma multiplicação bem especial, em que você multiplica o número por ele mesmo quantas vezes você quiser. Tá? Tudo bem? Qualquer dúvida é só parar aí, viu, galera? E falar assim, ó, o professor parou, pode também colocar no chat. Bom, quais são as propriedades que a gente vai ter aqui? As propriedades são as seguintes. Por que é importante a gente trabalhar com essas propriedades? Para facilitar a nossa vida depois, lá na frente, adiantar um pouquinho. Nós temos o seguinte: produto de potência de mesma base. O que é o produto de potência de mesma base? Quando as bases são iguais e você quer multiplicar uma base pela outra, você pode repetir a base e somar os expoentes, tá? Então, você pode repetir a base e somar os expoentes. Beleza? Eu estou gravando a aula, viu, querida? Depois a gente abre para você estar falando. Tá? Você chegou agora? Só para poder. Então, produto de potência de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Quociente, o que é o quociente? A divisão de potência de mesma base, repete a base, em vez de somar, você vai subtrair os expoentes. Potência de potência. Quando você tem uma potência e aí você resolve utilizar essa potência em uma outra potência, ou seja, fazer a potência multiplicações sucessivas, a gente tem potência de potência e você multiplica, né, o m elevado a n. Mas é bom lembrar que para você fazer isso, tá, você tem aí uma questão importante, que é os parênteses. Quando não tiver o parênteses, a gente não tem uma potência de potência. Daqui a pouco a gente vai falando, no decorrer das aulas, a gente vai falando sobre isso, tá? Sobre cada etapa dessa. Potência de produto. Eu tenho um produto e eu quero fazer a potência desse produto. Eu posso utilizar uma distributiva, uma propriedade distributiva desse expoente na base, e eu também posso estar utilizando aí uma potência de quociente, ou seja, uma potência de uma divisão, eu também posso fazer uma propriedade distributiva. Beleza, galera? Então, são algumas propriedades que a gente vai utilizar no decorrer da nossa apresentação. Eu estou colocando aqui algumas propriedades que vai aparecer alguns elementos importantes. Por exemplo, 4 elevado a zero, 3 elevado a zero. E aqui, por causa dessa propriedade, aparece essa questão.
um expoente elevado a zero. O que significa isso? Né? Então, toda vez que o expoente for igual a zero, a gente tem a resposta 1. Mas, para isso, a base tem que ser diferente de zero, não pode ser zero. Tudo bem. Eu vou fazer... Como é que a gente vai fazer conta? Eu vou fazer aqui, utilizar a calculadora. Tá? Então, a gente vai utilizar uma calculadora aqui bem simples. Vou colocar essa calculadora aqui e vou mostrar para vocês o seguinte. Suponhamos que eu tenha que fazer a seguinte conta. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Eu vou pegar o número 3, vou multiplicar ele por ele mesmo 4 vezes. Não é ele por 4. Não vou multiplicar o 3 por 4. Eu vou pegar o 3 e vou multiplicar por ele mesmo 4 vezes. Então, o 4 não é um multiplicador. 4 é apenas a indicação de quantas parcelas da multiplicação nós temos. A parcela da multiplicação é chamada de fatores. Então, quantos fatores nós temos? Então, nós vamos fazer o seguinte. Quanto que é 3 vezes 3? 3 vezes 3 é 9. Fizemos a multiplicação por 2 vezes. E agora eu vou multiplicar de novo por 3. Vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Agora eu vou multiplicar de novo por 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Então, 3 elevado a 4, ou a quarta potência, é chamado de 81. Ah, beleza. Essa calculadora aqui é uma calculadora bem simples. Se eu quisesse fazer 3 elevado a 10, eu teria que ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Daria um trabalho danado, né? Então, às vezes, nós temos uma calculadora mais biônica, uma calculadora mais potente, né? Eu vou mostrar aqui uma calculadora mais potente para vocês. Essa calculadora aí, ela é uma calculadora mais potente. O que significa uma calculadora mais potente? É que ela resolve coisas mais rápidas. Então, observe que aqui eu tenho um monte de coisinhas aqui, ó, que elas são utilizadas para outras coisas na matemática. Algumas dessas você só vai estudar, por exemplo, no ensino médio, outras só vai estudar na faculdade. Mas eu quero falar de potência. Então, eu quero fazer o seguinte, 3 elevado. Como é que eu faço elevado? Eu vou apertar esse botão aqui, ó. Certo? Então, eu vou colocar o exponencial aqui. Então, x é 3 e o expoente é 5. Ou seja, 3 elevado a 5. Vou pedir para calcular. 3 elevado a 5 é 243. De novo, ó. 5 elevado a 3. 125. O que é 5 elevado a 3? 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5. 5 vezes 5, vezes 5. Dá 125. Geralmente, a gente pode escrever assim, ó. 3, acento circunflexo. Tá vendo aqui, ó? Acento circunflexo. Agora, escolhe um número para ser o expoente. Por favor, quem é que poderia me dar um número aí? Falar um número, abrir o microfone e falar assim, ó. 3 elevado... Pode falar, Cris. 6... Tá, ok. 3 elevado a quanto? A 8. A 8. Aí você falou 3 elevado a 8. O que é 3 elevado a 8? 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. Vamos botar aqui, né? Se eu fosse usar essa calculadora aqui, ó. Se eu fosse usar essa calculadora, seria assim, ó. 3 vezes... Deixa eu apagar aqui, porque senão não apagou, não. 3, 1, né? Vezes 3. Dá 9. Vezes 3, que dá 27. Vezes 3, que dá 81. Vezes 3, dá 243. Por enquanto, a gente só fez até 5. Você pediu 8. Vezes 3, que dá 729. Vezes 3, 2.187. Ainda falta ainda. Ah, cansei. Vou usar essa calculadora aqui agora. Então, vou colocar assim, ó. 3 elevado, acento circunflexo, 8. Que dá quanto?
6.000, olha aqui o valor que já aparecendo aqui, ó, tá vendo? O valor aparecendo aqui, ó. Então dá 6.561. 6 elevado a 8 dá 6.561. Certinho? Então essa é a ideia de potência que a gente tem. Agora vamos aqui. Vamos fazer agora uma primeira das propriedades aqui, nossa primeira propriedade. A nossa primeira propriedade é o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó. Você vai me falar o número da base, vocês estão enxergando aí, eu vou estar aqui aberto aqui, a exponencial. Você vai me falar o x, que é o valor da base, e o valor de y eu vou colocar aqui, tá certo? E eu vou responder um pouquinho antes de aparecer a resposta. Por quê? Eu vou utilizar aqui duas propriedades. Tá? Eu vou utilizar duas propriedades. As propriedades que eu vou estar utilizando aqui é todo número elevado a zero. Quando eu falar todo número, entenda que esse número é diferente de zero. Todo número elevado a zero é igual a 1. Então, se você me falar 8, 8 elevado a zero, qual é o valor? 1. 8 elevado a zero é igual a 1. Então, eu posso escrever assim, 8 acento circunflexo elevado a zero. Tá? 1. Porque todo número elevado a zero é igual a 1. 10 acento circunflexo, 0. É igual a 1. Menos 5 acento circunflexo, né, que é elevado a 0, é igual a 1. Então, todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Agora, a calculadora aqui ele errou, porque o 0 ele não deve fazer a conta. 0 elevado a 0, a gente não pode fazer essa conta. Tá? Bom, então aqui eu estou utilizando essa calculadora para vocês. Uma outra coisa que a gente também pode fazer é qualquer número elevado a 1 é igual a ele. 6 elevado a 1 é igual a 6. 7 elevado a 1. 7 elevado a 1 é igual a 7. 1.584 elevado a 1 é igual a 1.584. Então, você pode estar utilizando qualquer forma essa nossa calculadora, utilizando essa calculadora mais potente. No entanto, se eu for utilizar essa calculadora aqui, eu não tenho essa prerrogativa. Calculadora simples não tem o acento circunflexo. Então, eu tenho que fazer manual. Então, eu preciso saber manualmente, porque essa calculadora aqui eu não consigo. 5 elevado a 0, não tem como fazer. É uma calculadora simples, só serve somar e multiplicar. Essa calculadora aqui mais potente um pouquinho, eu consigo fazer mais contas. Tá certo? Tudo bem, né, galera? Bom, então, eu vou voltar aqui para a minha apresentação e vou utilizar algumas propriedades. Às vezes, nós temos preguiça de ficar escrevendo os números, então a gente utiliza letras para isso. E aqui eu vou estar utilizando assim, ó, x elevado a 7, x elevado a 7, vezes x elevado a oitavo. Como é que eu vou resolver isso? Eu vou resolver somando os expoentes. 7 mais 8, 15. Então, x elevado a 7 vezes x elevado a 8. Eu não sei quem é o valor de x, mas eu vou fazer a conta como se fosse x elevado a 15. Então, vou botar um exemplo aqui nessa calculadora, só para a gente entender. Vamos supor que seja 7. 7 elevado a 7 vezes, vou abrir parênteses de novo, 7 elevado a 8. Então, que número é esse? É esse bichão aqui, grandão aqui, que eu não sei nem falar o nome dele. Aqui, ó. Unidade, unidade de milhar, unidade de milhão, bilhão. Mas eu coloquei aqui 7 elevado Ô, a... professor, Pode falar. calma aí. Pode falar. Quando dá esse resultado, pode se chamar de PIN ou não? Não, de pi? Quando dá esse resultado grande, ele é PIN. Pi, não. Pi é um número. PIN quer dizer. Pi é um número, né? Esse número, ó o pi aqui, ó. Deixa eu te mostrar o valor do pi aqui. Observa aqui o valor do pi, ó. O pi é sempre esse número aqui. Deixa eu apagar isso. Decora esse número aí, tá? Que a gente, antes de mexer no pi, deixa eu botar logo aqui. 7 elevado a 15. Aqui, ó, é o mesmo valor, tá vendo? Em vez de a gente ficar fazendo por partes, a gente pode fazer direto. Bom, mas você vê o valor do pi. Pi é um número irracional
E ele Ok. sempre vai ser esse valor aqui, ó. Aproximadamente, porque tem um monte de casos aqui após, tá? Um monte de casos aqui. Então, aproximadamente, o valor do π é esse. Tá? O valor do π é esse. Não significa que ele não é porque é um número grande que é π, não. π tem que ser esse aí. Em geral, a Ah, gente chama de tá. 3,14 na escola. Beleza? Tudo bem, né? Uhum. Alguma dúvida? Não. Bom, então, veja bem, a gente está trabalhando com a ideia de potência. Agora, vamos aparecer umas potências diferentes, né? Vamos colocar umas potências diferentes. Tudo bem, né, galera? Esse que eu estou mostrando na tela aí para vocês é o π, tá? Sem problema nenhum. Eu vou utilizar aqui com vocês, eu gosto muito de trabalhar com o Excel. Vocês já ouviram falar do Excel? Eu vou mostrar para vocês aqui o Excel agora, tá? Me fala um número aí de... Para me colocar aqui, eu vou chamar aqui, eu vou chamar aqui bem assim. Eu vou chamar aqui de base, vou chamar esse número aqui de expoente. Expoente. Eu vou chamar de potência. Mas por que é chamado de Excel? Essa planilha aqui se chama Excel. Essa planilha aqui, essa ferramenta é chamada de Excel. É o nome dela. Eu gosto muito de trabalhar com essa ferramenta, essa planilha aqui. Tudo bem, galerinha? Então, deixa eu aumentar aqui só um número aqui, vai ficar mais fácil para a gente aqui. Ó, eu vou chamar esse número de base, expoente e potência, tá bom? Eu queria que você me falasse uma base. Me fala uma base qualquer aí, um número para uma base. Vou falar qualquer número. 8. Hã? 8. 8. 10. Ah, tá. 8 ou 10? Vou chamar o 10. 8. Faz. Vou chamar o 10. Só que eu vou fazer o seguinte aqui, tá? Eu vou repetir aqui a vida toda, beleza? Eu vou colocar a mesma base sempre aqui, tá? E o expoente, eu vou deixar um espaço aqui em branco aqui, vou dar continuidade, mas eu vou botar um espaço aqui, vou chamar aqui, é o seguinte. Eu vou colocar aqui 8. Espera aí, só um minutinho, que deu uma travadinha. Eu vou colocar aqui, ó, nesse aqui, eu vou colocar 8. Nesse aqui eu vou colocar 7. Nesse aqui eu vou colocar 6. Aí eu não vou ficar fazendo, eu não vou ficar copiando assim direto não, porque eu tô com preguiça. Eu vou fazer o seguinte, eu vou arrastar aqui, ó. Ver o que acontece. Uhum. Vixe, ficou número negativo, ó. Eu fui descendo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bom, olha só. O Excel, que é essa planilha, tá? O Excel é essa planilha que você está vendo. Tudo bem? Ela faz conta rápida para mim. Agora, ela é uma calculadora bem rápida. Toda vez que eu quero ela utilizar ela como calculadora, eu começo falando assim, ó, igual. Igual, ela entende que, ela fala assim, você quer me usar como calculadora, né, malandro? É assim que o Excel pensa, beleza? Só que eu quero o seguinte, eu quero pegar esse número aqui como base, o número que tiver nessa posição aqui como base, e vou elevar, né, acento circunflexo, tá vendo aqui, a esse número aqui. Beleza? Então, aqui, 10 elevado a 8. 10 elevado a 8 dá esse valor aqui, ó. E esse Excel já me falou bem assim, você não quer fazer isso, não quer virar moda, não, quer fazer isso com todo mundo? Então, quanto que é 10 elevado a 8? 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000, vezes 10, 10 mil, 100 mil. 1 milhão. 10 milhões. Ave Maria. É muito, né? É muito. Então, e se eu fosse aqui, se eu quiser continuar aqui, em vez de continuar aqui, eu vou fazer com todos, ó. Então, veja como é que dá. Ó. 10 elevado a 0 é quanto? 1. 10 elevado a 1 é 10. 10 elevado a 2 é 100. 10 elevado a 3 é 1000. 10 elevado a 4 é 10 mil. 10 elevado a 5 é 100 mil. E assim sucessivamente. E ele vai crescendo. A cada casinha para cima aumenta um 0. Olha, e cada casinha para baixo diminui um 0, não é isso?
Então aparece, o que aconteceria se esse cara aqui, qual é a resposta para um número negativo? Olha que confusão. Qual é a resposta para o número negativo? Deu problema aqui para a gente, né? Nesse caso, quando o número é negativo, a gente continua dividindo aqui. Ó, eu estou dividindo por 10, estou dividindo por 10, estou dividindo por 10, por 10, por 10, por 10, por 10, então eu vou continuar dividindo por 10. 1 dividido por 10 dá 1/10. Então eu vou continuar aqui, ó. 1/10. 1/100, porque eu vou dividir por 10 por 10. 1 milésimo, que eu vou dividir por 10 de novo. 1/10 de milésimo, e assim por diante. Observe como é que a gente vai ficar com esses números aqui. Então, quando o expoente é negativo, vou descer até aqui embaixo, tá? Quando o expoente é negativo, a gente tem que utilizar como forma de fração. E é isso aqui que a gente vai estar trabalhando com vocês um pouquinho, entendendo esse tipo de conta. Tá legal? Então, nós vamos trabalhar com um pouquinho desse tipo de conta aqui. Então, eu queria falar para vocês o seguinte. Eu vou botar a calculadora aqui. 10 elevado ao acento circunflexo aqui. Se eu colocar um número negativo, ele vai entender, se eu colocar um número negativo como expoente, ele vai entender que eu estou querendo fazer a potência o inverso da base. Se a base é 10, é como se eu estivesse multiplicando, tá, para o inverso. O inverso de 10 é 1 sobre 10. Então, a resposta é esse número aqui, ó. Décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimos, centésimos de milésimos. É como se eu estivesse fazendo assim, ó, 1 dividido por 10 elevado a 5. Essa que é a pergunta que eu fiz aqui, ó. Olha só. 1 dividido por 10 elevado a 5. Quando eu estou fazendo essa conta, é a mesma coisa de fazer assim, ó. 10 elevado a menos 5. Tá? Então, só para você entender essa propriedade de potência. E ela, observe que ela não foi de graça, ela não é uma propriedade de graça. Ela veio porque a gente fez essa conta aqui, ó. Tá certo? A gente fez essa conta. Eu vou colocar aqui de novo aqui. Vou escrever aqui, ó. Eu vou fazer um outro número, tá? Esquece isso aqui, eu vou fazer outro aqui. Base, expoente, potência. Potência. Bom, escolhe um número aí para base aí. Aquela hora falou 8, não foi? Quem foi que falou 8? Foi isso. Foi hoje. 8, o dia que falou. Então eu vou colocar 8 aqui, tá? Só que eu vou pegar esse 8 e vou colocar em toda a base. Eu só vou trabalhar com a base 8. Porque eu quero estudar só o expoente, tá certo? Eu quero estudar o expoente. Eu vou deixar aqui esse espaço em branco, eu vou começar daqui. E eu vou começar aqui com o número 10. Vou descer até aqui embaixo. Ah, não. É isso que eu quero, não. Deixa eu voltar aqui. Eu quero 10. Aqui é o 9. Aqui é o 8. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou arrastar aqui para não ficar digitando, que eu estou com preguiça de digitar. Por isso que eu gosto de trabalhar com Excel aqui, porque para preguiçoso é o melhor que tem. Então, observe o que a gente fez aqui. Esse número foi diminuindo, tá? Quem é a resposta desse cara aqui? 8 elevado a 0 é 1. 8 elevado a 1 é 8. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8 não tenho a menor ideia, que eu não sou boa de cabeça, não. A não ser que eu use calculadora. Deixa eu usar a calculadora aqui. 8 vezes 8 dá 64. Vezes 8, 8, 8 vezes 8 dá 64. Vezes 8. Só que eu não zerei a calculadora deu foi pane. Ixi, não consegui nem fazer a calculadora deu pane. Travou a calculadora. Não consegui, não. Então, já que a minha calculadora deu pane, vou para outra calculadora. Oh. Então, aqui eu vou fazer assim: 8 vezes 8 vezes 8 igual a 512. Então, volto para a minha planilha aqui.
Então, esse número aqui é 512, tá? Mas eu vou botar minha calculadora para trabalhar. Igual, pega essa base, que é 8, e eleva a esse número aqui, que é 10. Que número é esse? Ave Maria, deu um monstrão. Aí ele pergunta assim, você quer preenchimento automático? Eu falo, vou falar que quero. Pronto. Olha aqui, ó. 8 elevado a 0 é 1. 8 elevado a 1 é 8. 8 elevado a 2 é 64. 8 elevado a 3 é 512. Por que é 512? 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. 8 elevado a 5 a 4 é 4.096, porque 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. 8 elevado a 5 é 32.768, porque 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, e assim por diante. Agora, quando o expoente é negativo, olha o que acontece. O número fica quebrado. O que a gente faz? É que a gente vai fazer assim, ó. A gente escreve em forma de fração. É 1/8 elevado a esse número aqui. Nesse caso, elevado a -1. Então, quando o expoente é negativo, a gente trabalha com a conta desse jeito aqui, ó. A gente faz a operação com o inverso. Bom? Então, a ideia de utilizar a calculadora é para a gente compreender como que eu posso estar fazendo isso. Então, vamos lá fazer aqui na calculadora. A calculadora funciona de uma maneira diferente. Eu estou usando essa aqui, tá? 8 elevado a -3. Esse é um número muito grande, ou um número muito pequeno, é um número muito pequeno. Porque é um número pequeno, na verdade, não muito pequeno, mas é um número pequeno. Porque ao invés de fazer 8 vezes 8 vezes 8, eu vou fazer o quê? 1/8 vezes 1/8 vezes 1/8. O que significa 1/8? É um pedacinho de 1. Então, um pedacinho de 1 vezes um pedacinho de 1 é uma coisa menor ainda, certo? Então, aqui, ó, olha como é que é esse número pequenininho. E aí nós iremos trabalhar com ele, nós vamos trabalhar com esses números pequenos nesse ano agora, tá certo? A ideia nossa é da gente trabalhar com esses números. Pessoal, antes de vocês fazerem a pergunta, eu vou parar a nossa gravação para que vocês possam perguntar, beleza? E aí a galera que está assistindo depois, eles podem mandar nos comentários ou mandar no grupo do WhatsApp. Abraço, galera, para quem está assistindo. Vocês ficam. Quem está no vídeo, um abraço, até a próxima. Manda dúvida. O povo aqui da sala fica, beleza?